Ok, amigo, tudo bem? Olha só, eu quero trazer para vocês uma mensagem que tem como título Análise do risco, tá? Análise do risco. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que gosta de arriscar ou tem medo? Você já correu riscos ou ficou paralisado diante de uma decisão? Você é uma pessoa que acredita no que faz ou você tem dúvida? Gosta de arriscar ou não gosta de arriscar? A mensagem de hoje é baseada num livro chamado Risco Calculado, do Dr. Ben Carson. Dr. Ben Carson, alguns chamam de Carson, né? Ben Carson, enfim. O Dr. Carson, ele é um neurocirurgião mais famoso do mundo. Inclusive, ele é adventista do sétimo dia. O Dr. Carson, ele é negro, foi criado pela sua mãe negra, pobre, nos Estados Unidos, numa época em que o racismo ainda imperava naquele país. A mãe do Dr. Carson, uma mulher cristã adventista do sétimo dia, muito dedicada a Deus, com princípios e valores muito conservadores, certo? Ela, sozinha, para criar 2 filhos, o outro se tornou engenheiro, se eu não me engano, ela, conduzida por Deus, ela levou o seu filho Ben Carson a entrar nas melhores faculdades de medicina dos Estados Unidos. E graças a essa mulher, com a ajuda de Deus, claro, ela conseguiu formar o filho como médico. Então ele seguiu a carreira de neurociência, certo? De neurologia, tá? E se tornou o maior médico nessa área do mundo. O Dr. Carson, ele é conhecido por separar crianças siamesas, né? Aquelas crianças que nascem com a cabeça colada uma na outra. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar muita história sobre ele. Inclusive tem um filme que fala sobre isso, que é o filme Mãos Talentosas. Seria bom você ir lá no YouTube e pesquisar e assistir esse filme. Vale muito a pena. Bom, o Dr. Carson, ele escreveu alguns livros, certo? Não foram muitos não, mas um livro dele, que eu tenho, já li e li de novo, que se chama Risco Calculado. Nesse livro, Risco Calculado, o Dr. Carson conta a história de uma cirurgia que não deu certo, conta a história de cirurgias que deram certo, mas principalmente ele dá uma dica de como tomar uma decisão diante de um risco que pode trazer consequências boas ou ruins para quem se arriscar, tá? Então ele trouxe uma análise chamada Análise do Risco. E essa análise do risco é o que eu quero trabalhar com você. O Dr. Carson, ele diz no seu livro que toda vez que ele entra para fazer uma cirurgia, ou quando ia fazer cirurgia, não sei se o Dr. Carson ainda está operando hoje, porque ele já se aposentou, mas ele conta que toda vez que ele estava diante de uma situação extremamente difícil, de alto risco, ele formulava 4 perguntas. Além dele ter uma vida de comunhão com Deus, leitura da Bíblia, oração, leitura dos livros da Sra. White, ele sempre formulava 4 perguntas fundamentais que eu quero trazer aqui para você, tá? Então vamos lá. Bom, sempre que ele estava diante de sempre que ele estava para tomar uma decisão fundamental, principalmente essa de fazer cirurgia de alto risco, ele formulava 4 perguntas. Primeira pergunta que ele fazia, vou ler aqui para você. Primeira pergunta: qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se eu fizesse isso? Primeira pergunta, vou repetir. Qual seria a melhor coisa que poderia me acontecer se eu fizer isso? Diante dessa primeira pergunta, ele partia para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual seria a pior coisa que poderia me acontecer se eu fizesse isso? Vou repetir a segunda. Qual seria a pior coisa que poderia me acontecer se eu fizesse isso? Diante dessa segunda pergunta, ele partia então para a terceira pergunta. Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se eu não fizesse isso? Vou repetir a terceira pergunta dele. Qual seria a melhor coisa que poderia me acontecer se eu não fizesse isso? Então, diante dessa terceira pergunta, ele partiu então para a quarta e última pergunta. Qual seria a pior coisa que poderia me acontecer se eu não fizesse isso? Vou repetir de novo a quarta. Qual seria a pior coisa que poderia me acontecer se eu não fizesse isso? Bom, diante dessas 4 perguntas devidamente respondidas, então o Dr. Carson partia para a sua atitude.
que com certeza corria riscos, tá? Agora, o que é que eu quero trazer para você? Eu quero pegar essas 4 perguntas do Dr. Kesson e transformar para a sua vida, tá? Eu, como evangelista e missionário da Igreja Adventista, a minha função nesse mundo é o quê? É pregar Jesus Cristo, tá? Essa é a ordem do Mestre. Jesus diz que aquele que o aceita tem que sair pelo mundo levando a sua palavra, levando esperança para as pessoas. Então eu peguei essas 4 perguntas do Dr. Ben Kesson e transformei para a mensagem missionária. Então, meu amigo, se você que está me assistindo ainda não entregou a vida a Jesus, ou se você é evangélico e ainda não está em comunhão com Deus, a pergunta número 1 que eu faria para você, reformulando as perguntas do Dr. Ben Kesson, eu faria a primeira pergunta para você. A pergunta é: qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se você aceitar Jesus? Vou repetir de novo a primeira pergunta. Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer a você se você aceitar Jesus como Salvador? Agora vem a segunda pergunta. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer a você se você aceitar Jesus como Salvador? Vou repetir de novo a segunda pergunta. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se você aceitar Jesus como Salvador? Agora vem a terceira pergunta. Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer com você se você não aceitar Jesus como Salvador? Vou repetir de novo a pergunta 3. Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer com você se você não aceitar Jesus como Salvador? E diante disso eu formulo a 4ª e última pergunta. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se você não aceitar Jesus como Salvador? Vou repetir de novo a 4ª pergunta. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer a você se você não aceitar Jesus como Salvador? Então vamos lá. Diante da Bíblia, nós temos algumas considerações a fazer diante dessas perguntas. A primeira pergunta: qual seria a melhor coisa se eu aceitar Jesus? Bom, se você aceitar Jesus, a melhor coisa que você vai ter é a vida eterna. Ou não? Você pode até ter algumas coisas boas aqui na terra, né? Só que Jesus não prometeu vida boa aqui na terra, mas de repente você melhora um pouco a sua vida. Eu mesmo fiz um evangelismo lá em Recife, onde um homem vivia caído de bêbado pelo meio da rua, devendo na venda quase, aliás, a metade do seu salário, mais do que a metade do seu salário. E dando estudo bíblico para aquele homem, a gente tirou ele da bebida. Olha que coisa boa aconteceu com ele. Deixou de beber e ainda sobrou dinheiro no bolso, tá? Agora, vem a segunda pergunta. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se você não aceitar Jesus como Salvador? Aliás, qual seria a pior coisa se você aceitar? Bom, se você aceitar Jesus como Salvador, muitas coisas ruins vão acontecer com você, não é verdade? Alguns amigos vão lhe rejeitar, você de repente vai perder o emprego no sábado, né? Porque a Bíblia diz que o sábado é um dia sagrado. A pior coisa que poderia acontecer com você se você aceitasse a Jesus, você ia atrair Satanás com mais força contra você. Então essa seria a pior coisa que poderia lhe acontecer se você aceitar Jesus como Salvador. Agora vamos para a terceira pergunta. Qual seria a melhor coisa que poderia acontecer se você não aceitar Jesus? Bom, se você não aceitar Jesus, a melhor coisa que poderia acontecer com você é que você vai viver como você quer. Não tem regras de igreja para conduzir sua vida. Essa seria a melhor coisa, não é? Você poderia sair por aí com várias mulheres, você poderia beber à vontade e não dever nada para a igreja nenhuma. Essa seria a melhor coisa que poderia acontecer com você se você continuar sem aceitar Jesus como Salvador. Agora vem a 4ª e última pergunta. Qual seria a pior coisa que poderia acontecer se você não aceitar Jesus? Aí é o grande problema. Se você não aceitar Jesus, a pior coisa que pode acontecer com você você vai perder a vida eterna. Você vai ser queimado no fogo no final do milênio. A Bíblia diz que quando Jesus retornar a esse mundo, que a gente não sabe quando, é claro, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os salvos que morreram nele, vai pegar os salvos vivos e junto arrebatá-los para o céu.
Os ímpios mortos continuarão mortos, os ímpios vivos irão morrer. Depois de 1000 anos, o chamado milênio bíblico, então os ímpios ressuscitam. Ora, a pior coisa que poderia acontecer se você não aceitar Jesus é que você não vai ressuscitar e nem vai para o céu por ocasião da volta de Jesus. Vai ficar dormindo no pó da terra, vai ressuscitar no final do milênio para fazer o quê? Levar fogo. Isso está no capítulo 20 do Apocalipse. Lá é relatado o milênio e o fim do milênio. Então, meu amigo, eu quero trazer para você esse convite, tá? Que você entregue sua vida a Jesus. Essas perguntas você também pode fazer em outras áreas da sua vida. Quando você for tomar uma decisão para casar, quando você for tomar uma decisão para se separar, quando você for tomar uma decisão para entrar numa faculdade, quando você for tomar uma decisão para escolher um candidato, quando você for tomar uma decisão de trabalho. Então essas 4 perguntas que o Dr. Ben Kessel formulou, você pode usá-la em qualquer área da sua vida. Eu escolhi usar na área religiosa, na área de aceitar Jesus como Salvador. Então, uma coisa eu digo para você: aceitar ou não a Jesus como Salvador é um grande risco que você pode correr na sua vida, ok? Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a tomar a melhor decisão da tua vida, que Deus guie o teu coração, guie a tua mente, e quando Jesus voltar, eu espero que você esteja preparado para ir para o céu. Que Deus te abençoe e até lá.